Boa noite, turma. Bom, então continuando o nosso estudo dos movimentos, na aula de hoje a gente vai estudar os movimentos com variação de velocidade ou movimentos acelerados, ok? Vamos lá então. Movimentos variados, galera, são movimentos onde a velocidade varia ou muda no decorrer do tempo. Essa variação de velocidade no decorrer do tempo, ela é conhecida por um nome bem popular, que faz parte da realidade de todos nós. Ela é a chamada aceleração. Aceleração é qualquer alteração na velocidade do corpo, ok? Se a velocidade ela aumentar no decorrer do tempo, a aceleração ela vai ser positiva e você terá um A maior do que zero. Se a velocidade ela diminuir, a aceleração ela será negativa. Esse movimento ele é também conhecido como desaceleração, tá ok? Seguindo, então, nós vamos falar agora da aceleração média, representada por AM. O que a gente define como aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade do corpo, representada por ΔV, dividido pelo intervalo de tempo em que ocorre essa variação de velocidade, representada por ΔT. Então, a aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou, matematicamente escrito, a aceleração média é igual a ΔV por ΔT. Bom, analisando as unidades agora, repare que esse ΔV ele tem unidade de velocidade, metro por segundo. Esse ΔT ele tem unidade de tempo, segundo. Então, na verdade, a unidade da aceleração ela vai ser gerada pela divisão da unidade de velocidade, que é o metro por segundo, pela unidade de tempo, que é o segundo. Quando a gente dividir metro por segundo, nasce a unidade da aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. Dito isso, eu separei aqui alguns exemplos que nós vamos fazer juntos. Então, repara no primeiro deles. Um corpo parte do repouso e 10 segundos depois registra uma velocidade de 20 metros por segundo. Determine, letra A, sua variação de velocidade e, na letra B, sua aceleração média. Eu já deixei algumas coisas pré-anotadas para a gente economizar tempo, ok? Bom, então, gente, a variação da velocidade, que é o que ele me pede no item A, nada mais é do que o ΔV. A gente já sabe, das aulas anteriores, que toda vez que a gente vê um delta na física, significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, o ΔV não será diferente. ΔV é igual a V final menos V inicial. Bom, o V final, se você buscar nos dados do problema, está aqui, ó. A velocidade final é 20 metros por segundo. Então, você substitui. A velocidade inicial, repare que o problema diz para a gente que ele partiu do repouso. Quando você está em repouso, gente, a sua velocidade ela é zero. Então, essa daqui é a velocidade inicial e vale 0 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é zero. Então, repara, 20 menos 0 será igual a 20. Então, você acabou de calcular o valor do ΔV ou da variação de velocidade, ok? No item B, ele pede para a gente o valor da aceleração média desse corpo. A aceleração média nada mais é do que a divisão do ΔV, que você acabou de calcular, pelo ΔT, que o problema fornece para a gente. Bom, o ΔV é igual a 20, acabamos de calcular, está aqui. E o ΔT, o problema fornece para a gente, ele vale 10 segundos, é só a gente buscar lá no título do problema. 20 dividido por 10 é igual a 2. 2 o quê, gente? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão de velocidade de aceleração. Ok? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos agora para o exemplo número 2. Um móvel se move com velocidade de 10 metros por segundo e, 2 segundos depois, registra uma velocidade de 2 metros por segundo. Determine sua aceleração média. Então, o camarada parte com uma velocidade de 10,
2 segundos depois, ele olha para o velocímetro e está com uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual foi a aceleração do veículo nesse intervalo de tempo? Bom, então o que eu fiz? Eu colhi os dados aqui no cantinho para facilitar a gente. Velocidade inicial é 10, intervalo de tempo é 2 segundos, velocidade final é 2 metros por segundo e ele pergunta a aceleração. O primeiro passo, então, é calcular o ΔV, que é a variação de velocidade. ΔV, como você já sabe, é velocidade final menos a inicial. A velocidade final é só você olhar para cá, para o cantinho, onde estão os dados. Velocidade final é 2. E a velocidade inicial, olha para cá, para a esquerda, é 10. 2 menos 10 vai ser igual a menos 8 metros por segundo. Então, repara, é um resultado novo. Você acabou de ter uma variação de velocidade negativa. Quando é que isso vai acontecer? Toda vez que a velocidade do corpo diminuir no decorrer do tempo, que é o que está acontecendo nesse exemplo, tá certo? Bom, agora vamos para o cálculo da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. O ΔV a gente acabou de calcular, vale menos 8, está aqui então. E o ΔT a gente anotou nos dados do problema, aqui no cantinho. Ó. Olha para cá, ó. ΔT igual a 2. Então, 2. Repare então que você tem primeiro uma divisão de sinais. Menos dividido por mais é igual a menos. E 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, você tem uma aceleração negativa. Por quê? Porque a velocidade do camarada ela está diminuindo no decorrer do tempo. Ok? Esse foi o exemplo número 2. Vamos agora para o último exemplo. Uma motocicleta viaja a 20 metros por segundo e 10 segundos depois, seu velocímetro ainda registra a velocidade de 20 metros por segundo. Determine sua aceleração média. Então, olha só, colhi os dados. Velocidade inicial é 20 metros por segundo. O intervalo de tempo do problema é 10 segundos. E a velocidade final continua sendo 20 metros por segundo. Ok? Primeiro passo é calcular a variação de velocidade, que é o ΔV. ΔV é a V final menos o V inicial. O V final, olha para cá, para o lado esquerdo, os dados estão aqui. V final é 20. O V inicial também é 20, olha para cá, 20. 20 menos 20 vai te dar um ΔV, ou uma variação de velocidade igual a zero, uma variação de velocidade nula. Bom, gente, quando você jogar esse dado na equação da aceleração média, a aceleração é ΔV sobre ΔT. O ΔV vale zero, como a gente acabou de calcular. E o ΔT, olha para cá, vale 10. 0 dividido por 10 vai ser igual a zero, metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Nós acabamos de calcular uma aceleração que é nula. Isso significa o seguinte, toda vez que você tem uma aceleração nula, significa que a velocidade ela não está variando no decorrer do tempo. Portanto, esse movimento aqui ele não é um movimento variado ou acelerado. Na verdade, ele é um movimento que a gente estudou na aula anterior. Ele é um movimento uniforme, ou seja, é aquele que ocorre com uma velocidade constante ou invariável. Tá certo? Então, vou deixar algumas questões para vocês resolverem e vou deixar a primeira tarefa da gente no site. Obrigado, grande abraço, galera.